Boa noite a todos. Que a graça, o amor de Cristo, o poder de Deus, pelo Evangelho, seja abundante em cada vida, na nossa família, sobre todos aqueles que amamos. Glória a Jesus. Vou orar um pouco. Nosso Deus e Pai, louvamos ao Senhor nessa noite por essa oportunidade. É riqueza, Senhor Jesus, tesouro precioso, que é estarmos reunidos em nome de Jesus, para Te prestar um culto, Senhor Jesus, de adoração, de louvor, declarando o Senhor sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, sobre as nossas ações, sobre o nosso agir, nosso pensar, Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, o Teu Evangelho, o Teu poder, Senhor Jesus Cristo, venha tomar posse das nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, derrama a Tua graça nessa noite, na ministração do Evangelho, e a todos que vamos ouvir, possamos compreender a Tua vontade, os Seus conselhos, recebê-los com obediência, com reverência, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, para que possamos ser purificados e aperfeiçoados pela Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, a pregação do Evangelho, ela começa falando sobre o arrependimento, não é? O arrependimento. E o arrependimento, ele acontece, sem dúvida nenhuma, no momento da conversão. E arrependimento, no momento da conversão, não é só você lembrar do que você fez de errado e pensar assim, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, me arrependo do que eu fiz, sinto um pesar, uma tristeza, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Isso é arrependimento? É, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida é, mas não é só isso. Esse arrependimento da confissão de fé, da conversão a Cristo, ele é muito mais um arrependimento onde o homem, e no caso o homem e a mulher, né, ele reconhece a sua miséria. Então, quando ele conhece a palavra de Jesus, quando ele conhece o Evangelho de Cristo, o Evangelho vem dizendo que nós temos que nascer de novo. O Evangelho vem dizendo que nós temos que nascer da água do Espírito. O Senhor Jesus ensinou isso. Né? Então, nós vamos entendendo o porquê. Por que eu preciso nascer de novo? Porque eu sou uma criatura carnal, uma criatura pecadora, que está desviada dos caminhos de Deus, e que a tendência dessa carne é sempre estar a caminho da morte, a caminho do pecado, a caminho da condenação. Não é? Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque Deus, ele é maravilhoso, perfeito, cheio de amor, cheio de justiça. Não é? Não tem corrupção em Deus. Então é impossível eu ter algo com Deus se eu estiver em pecado. Então, quando eu reconheço a minha miséria, o quanto eu sou miserável, eu admito, isso é o arrependimento que Jesus fala. Então, obviamente, que vem à tona tudo aquilo que eu fiz, vem à tona na minha mente, nos meus pensamentos, na minha memória, muita coisa, e começa então, na verdade, um processo até de misericórdia, de auto-misericórdia. Ah, então é por isso que eu nunca consegui vencer isso. Ah, então é por isso que aquilo sempre foi um problema na minha vida. Por quê? Porque eu era filho do maligno. Eu era conduzido pelo Deus desse século, não é? Aquele que se ira todos os dias, não é? Eu era filho da ira. Eu era conduzido pelo desejo da carne e dos pensamentos, e é algo que está gravado dentro de mim. Então, agora eu entendi porque eu queria ser bom, eu até tinha vontade de ser. Eu não tinha prazer naquilo que eu fazia, mas eu fazia. Alguns vão pensar assim, eu nem tinha noção de que era errado, do que era certo, eu só estava vivendo. Porque algumas pessoas, desde cedo, elas têm um encontro com alguma moral ou com alguma fé. E muitas vezes ela batalha contra aquilo que ela entende que é errado e não consegue vencer. Mas algumas pessoas vivem à toa. Você sabe o que é viver à toa? Viver à toa é um barco sem nenhuma direção. Ele fica à toa no mar ali. Se o vento joga para um lado, ele vai para um lado. Se o vento joga para o outro, ele vai para o outro. Não tem leme, não tem nada que possa o conduzir. Ele fica ali, ó. Ele não sabe para onde ele vai. E muita gente viveu assim, antes de conhecer Jesus. Não tinha nem religião, não tinha nenhuma direção. Era o que dava na telha, ele fazia. Né? Mas não importa, seja o homem mais religioso e mais dedicado, ou seja o homem mais à toa, ninguém podia fazer aquilo que era agradável a Deus. Por quê? Porque dentro do homem, no nosso código
da nossa carne, o código genético, seja lá como você quiser dizer. Mas havia uma maldição já no homem, que nasceu lá no Éden, né? Onde o homem foi amaldiçoado com a morte, com o pecado, com a transgressão. Né? Ele recebeu nele uma natureza maldita. Então, isso é o arrependimento, é você saber disso e você dizer, eu não quero ser assim. Eu não admito ser assim. Por quê? Porque existe o Senhor Jesus, que venceu todas as coisas estando num corpo como o meu. Mas ele venceu todas as coisas. E ele me disse que estaria comigo todos os dias. Ele disse: eu enviarei o Espírito Santo, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou habitar dentro de vocês. Eu vou mostrar aquilo. Tudo que eu ensinei, vocês vão lembrar. Na jornada de vocês vão lembrar de tudo. Porque o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar. Eu acredito nisso e eu vou viver por isso. Isso é o arrependimento. Esse é o arrependimento, irmãos. Então, os irmãos entenderam? Lembraram, na verdade. Os irmãos já sabem de tudo isso, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, em 1 de João, vamos lá no texto, irmãos. Aqui, essa carta é uma carta enviada para a igreja. O Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 8. É 1 de João, tá, irmãos? Não é João 1, não. É lá na carta, na primeira carta de João. Depois de Tiago. Depois de Pedro. Capítulo 1. Então, lá no capítulo 8, o Senhor Jesus disse assim aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vocês vão ser de verdade os meus alunos. Não, João 1:8 não. 1 de João, capítulo 1, certo? Verso 5. É que eu estou falando ao mesmo tempo de João 8. Agora eu estou falando de João 8. Então, lá em João capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo disse que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Porque os judeus perguntaram, libertar do quê? Eu não sou escravo de ninguém, né? Aí o Senhor Jesus falou, aquele que peca é escravo do pecado. Então a palavra vem dizendo que o cristão que crê em Jesus, que permanece só nas palavras de Jesus, que esse tal ele é liberto do pecado. E aí, muitas vezes, por não entender a palavra, automaticamente quando alguém peca, ela pensa assim, eu sou do diabo. Porque o Senhor Jesus disse que me livraria do pecado se eu cresci nele. Eu seria livre do pecado. E eu estou pecando ainda, então quer dizer que eu não sou de Jesus, eu sou do diabo. Eu não crio em Jesus. Né? Na verdade, não é assim. Quando a gente começa a entender o Evangelho, nós percebemos, pela pregação do Evangelho, que o Espírito Santo nos convence do pecado, que o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade, que o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Não é isso tudo que está escrito no Novo Testamento? Que ele é poderoso e não vai deixar você ser tentado além do que você pode suportar, mas junto com a tentação, ele dará também o escape, é o que a palavra diz. Mas existe sim a possibilidade de você pecar. E esse texto aqui vai dizer algo que muitos cristãos têm que saber, não é? Verso 5, capítulo 1 de primeira carta de João, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. E não praticamos? Não praticamos a verdade. Então, o que é andar em trevas, irmãos? É você cometer um pecado? É você, durante a sua jornada, vacilar e cometer um pecado? Não. Quem comete um pecado, né, e até o significado de pecado é errar o alvo, não é cometer uma transgressão, um erro, não é andar em trevas. Andar em trevas é andar pecando. É viver na prática do pecado. A sua vida é uma vida de pecado. E não é isso que a palavra está dizendo. Então, o que ele está dizendo aqui? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. Então, quando alguém diz assim, não, é porque eu sou pecador. Quem é você para me julgar? Não é? Porque você pode um dia chegar para um filho seu, para alguém, e falar assim, mas isso não está certo. O que você está fazendo, você está vivendo no pecado, você está vivendo nas trevas, você precisa se converter. Quem é você para me julgar? Quem é você para me julgar? Você também é pecadora? Não, mas não é disso que eu estou falando. Né? Eu estou dizendo que você precisa se converter, você precisa se entregar a Jesus, receber o Espírito Santo e ele vai te ajudar a vencer isso aí. Porque essa sua prática aí está errada. Essa sua conduta, esse seu modo de viver, não está certo. E se você continuar assim, a palavra diz que você vai para o lago de fogo.
Não estou dizendo para vocês saírem apontando o dedo para as pessoas, não, mas muitas vezes você tem essa oportunidade com um filho, com alguém que você tem mais liberdade, né? Às vezes você pode falar, pode acontecer de chegar num ponto, de chegar nesse extremo. E não é que você está julgando a pessoa, não. Você está pregando para ela. Você precisa de conversão. Isso daí você só não venceu até hoje porque você não tem o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, ele vai te ajudar a vencer esse vício, essa prática, isso aí que você está fazendo. Né? Então, a pessoa fala assim: não, eu sou de Cristo. Não, não, eu sou de Jesus. Mas a vida dela é uma vida de pecado. Ela está, ou ela é uma mentirosa, ou ela está completamente enganada. Ela foi enganada, ela permanece enganada. E está contando para as pessoas um grande engano, que ela é de Deus, sendo que ela não é coisa nenhuma. Né? Que é o que o texto está dizendo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, aí é que está, irmãos. Então, se você anda na luz, a primeira coisa, a primeira evidência, é que você tem comunhão com a igreja. Você tem comunhão um com os outros. Não é? É uma evidência de que você está na luz. E quando você está em comunhão com os outros, você está tomando ceia. Quando você está em comunhão com os outros, você está examinando a si mesmo. Quando você está em comunhão com os outros, você é exortado, você é corrigido, você é motivado, você é exortado, você é amado, você é perdoado. Não é? Então, o que acontece? Você está ligado no corpo. E isso significa que o sangue de Cristo nos purifica de todo. Então quer dizer que ainda existe pecado. Pode ser que você peque em pensamento, em obras, mas por você estar ligado, por você não se conformar com o pecado, mas estar batalhando pela purificação, automaticamente o sangue de Jesus está te justificando, te purificando. Né? Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade, então é uma confirmação. Ainda que eu crie em Jesus, é possível ainda que eu peque. Eu ainda sou, na minha carne, pecador. Tá certo? Verso 9. Mas se confessarmos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, você reconhece que na sua carne ainda habita o pecado, mas que também você recebe o Espírito Santo e que Deus habita em você. E que se você vacilar, que se por acaso você não vigiar, pode ser que você peque. Mas não é motivo de você achar que você não tem Deus. Mas sim, você deve buscar o quê? O arrependimento. E confessar os seus pecados. Não é? É para você vir aqui, chamar um irmão e falar assim, vim me confessar, é isso? Não, né? Claro que não. Você tem acesso a Deus para nas suas orações, com sinceridade, dizer para ele, Senhor, eu tenho errado nisso. Ou, Senhor, eu errei nisso. Eu fiz isso, estou triste, estou envergonhado. Senhor, errei de novo nisso. Eu estou lutando contra isso, mas eu não percebi. Quando eu percebi, eu já me irei. Ou quando eu percebi, eu tive um pensamento impróprio, impuro. Ou eu fiquei com ira, com raiva de alguém. Ou eu contei uma mentira. Ou eu me portei com indecência. Ou eu falei algo, enfim, alguma coisa que magoou alguém. Cometi alguma injustiça. Aquilo ali para você é triste. Aquilo ali para você não é algo que você vai falar assim, ah, isso não é nada. Ah, isso daí todo mundo faz. Não é? Então, veja, é isso que a palavra está ensinando. Que você deve confessar para você e para Deus, né? Os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, essa é a diferença, porque tem muita igreja por aí que fala da hipergraça e só fala de bênção. Não corrige ninguém, não exorta ninguém a andar em santidade, né? E as pessoas vivem em pecado, os jovens vivem em fornicação, tendo uma vida de prostituição e dentro da igreja, não é? Isso é andar em trevas. E a pessoa fala, eu sou cristão, eu sou evangélico, não é? Mas é uma mentira, é uma grande mentira, não é? Verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo.
E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus. Não é guardar na carteira, irmãos, não é no bolso, não é na memória do celular, não é? O que é guardar os mandamentos? É saber o que é certo do que é errado, é conhecer a mensagem do Evangelho, a palavra de Jesus, e guardar o que é? É ter como base da sua conduta, base das suas decisões, árbitro das suas decisões, não é? Toda vez que você for fazer alguma coisa, é o Evangelho que baliza seus pensamentos. É isso que a palavra está dizendo. Guardar os mandamentos é isso. Verso 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Então a palavra está nos mostrando que alguém que guarda a palavra de Jesus, que guarda o evangelho de Jesus, ela tem o amor de Deus aperfeiçoado. E o amor aperfeiçoado não é o sentimento, né? Aquele coração que quer abraçar todos os gatos da rua, os cachorros, que quer dar dinheiro para todos os mendigos da rua, ajudar os necessitados, ajudar os parentes, né? E fazer o bem para todo mundo. Fazer o bem é muito bom, mas não é só isso, né? O amor de Deus verdadeiramente aperfeiçoado é aquele lá de 1 de Coríntios 13. Aquele ali é o amor de Deus verdadeiramente aperfeiçoado. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Glória a Jesus. Então é isso, esse é o amor, esse é. Então é a conduta de um cristão, né? Glória a Jesus. Em Hebreus, irmãos, volta aí um pouquinho. 6. É um texto bastante incompreendido também, esse texto aqui, que o Espírito Santo dê graça de eu conseguir explicar e os irmãos puderem também entender. Hebreus capítulo 6, verso 1. Todos acharam, né? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Espera aí, vamos entender esse primeiro verso aqui. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina, o que são os rudimentos da doutrina de Cristo? É aquele momento em que você teve um primeiro encontro com Jesus. Então, o primeiro encontro que você teve com Jesus, o que você aprendeu ali? Eu preciso reconhecer que eu sou pecador, eu preciso entender a minha natureza humana caída, saber que eu estava morto em ofensas e pecados e me arrepender disso, reconhecer que eu preciso de um Salvador. Não é? Qual que é o próximo passo? Agora eu criei, eu vou perseverar, eu vou descer as águas do batismo, vou ser batizado. Não é isso? Não é assim que acontece? Mas tem gente que vive assim. Tem muitas pessoas que vivem de igreja em igreja, se arrependendo, se convertendo de novo. Aí volta para o mundo, a vida vira uma desgraça, aí volta para a igreja. Aí depois vai para o mundo de novo, vira uma desgraça, e vai trocando de igreja, né? Porque ele vai ficando manchado, cada hora numa igreja diferente. Né? E seja em igreja diferente ou na mesma igreja, mas não dá para viver sempre desse jeito. Né? E aí é o que o texto está dizendo. Na sequência aqui, o verso 2. Vamos ler de novo um, senão não vai fazer sentido, irmãos. Ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Então, tem igreja que tem rebatismo, irmãos. Que na própria igreja se faz o batismo e renova o batismo da pessoa. Ah, eu não tinha crido tão bem assim, não. Ah, eu estava assim, ainda com a cabeça meio dispersa. O meu batismo não valeu, eu vou batizar de novo. E a pessoa fica fazendo batismo dentro da própria igreja. Não é? Ou a pessoa sai de uma igreja e vai para uma outra igreja que tem exatamente a mesma fé. Não é que ela teve uma fé totalmente transtornada, vivia numa seita, era uma igreja doente, não tinha nada a ver, ela não conhecia Jesus. E aí ela fala, não, agora eu conheci Jesus, agora eu entendi quem é Jesus. Eu só molhei, agora sim. Aí daqui 6 meses ela faz a mesma coisa. Não, eu não entendia nada, não sabia de nada. Não, agora eu sei quem é Jesus. Não. Então é disso que a palavra está ensinando, né, irmãos? Os irmãos estão entendendo, né? Só que não é só isso, irmãos. Por quê? Porque muitos
conhecendo Jesus, conhecendo a palavra, continuam vivendo ali, engatinhando na palavra, engatinhando na jornada com Cristo. Não evolui. Os mesmos pecados que ela cometia quando creu, e que a gente considerava ainda um menino em Cristo, uma menina em Cristo, fala assim, não, mas é natural, né? Por exemplo, a pessoa se converte e ela é, por exemplo, tabagista. A pessoa fuma. Eu não posso exigir que essa pessoa, a partir daquele momento, pare de fumar. Mas eu vou motivar ela a parar de fumar. Eu falo assim, ó, o vício te domina. E você não pode ser dominado por nada que é material, que é carnal. Isso faz mal pro seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Não convém para você ficar fumando. Então você entendeu? Não, eu entendi, mas eu tenho até tremedeira, dor de cabeça, eu passo mal. Tudo bem, eu vou te ajudar, né? Vou te ajudar. Vamos procurar um médico, vamos procurar um tratamento para você se libertar disso aí, da bebida, do cigarro, do vício de qualquer coisa. Então, você ainda é uma criança na fé. Eu entendo você, vou te ajudar, né? Mas aí, irmão, passa 1, 2, 10 anos, a pessoa tá fumando ainda dentro da igreja, tá tomando ceia e fumando cigarro. Então, isso daí, irmão, já não é uma questão de eu tenho pecado, eu sou ser humano. Não, isso é negligência, isso é dureza de coração, não é? Isso é alguém que, na verdade, não está levando em consideração a palavra do Evangelho. O Espírito Santo está falando, a pessoa não está ouvindo, não é? Então, eu dei um exemplo aqui grosseiro, mas existem vários exemplos, né, que a gente pode pensar e olhar dentro de nós. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com pornografia. A pessoa que tem problema com pornografia, ela não pode viver dentro da igreja, tomando ceia e vendo pornografia. Não é? É algo absurdo, não existe isso na vida do cristão. Então, a pessoa, quando ela se converte, ela ainda tem muitas amarras. O celular, a rede social, as amizades, os grupos que a pessoa tem ali, ela vai ter que cortar aquilo ali. Então, aquelas coisas que chamavam a atenção dela para pornografia, ela vai ter que cortar, ela vai tirando. Não, esse grupo aqui da família, mas tem aquele meu tio, né, pervertido que fica mandando essas porcarias. Vou sair desse grupo. Porque eu não vou converter meu tio agora. Eu estou aprendendo ainda. Então eu vou sair, eu vou cortar. Isso está me escandalizando. Isso está atrapalhando. Por quê? Porque eu tenho uma fraqueza. Então a pessoa ela tem que admitir isso daí. E vai tirando, vai cortando. Né? É um outro exemplo. Né? Agora já pensou nós vivendo uma vida em Cristo, recebendo essa palavra tão poderosa, falando do Senhor Jesus com louvor, participando do corpo e do sangue, e aí, no momento livre, vendo pornografia. Não está certo. No celular, no computador, de jeito nenhum, né? Glória a Jesus. Então, é isso que a palavra está ensinando. E a sequência do texto, verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então não é o caso de uma pessoa cometer um pecado. É a pessoa recair e voltar a estaca zero. É impossível. Alguém que conheceu a palavra do Evangelho, alguém que viveu com Cristo, não é? A pessoa zerar a ponto de voltar do zero. Não existe isso. Não é? Ah, mas tem o caso do filho pródigo. Nem o filho pródigo. O filho pródigo voltou, ele conhecia o pai, ele sabia que o pai era bom, que o pai tinha misericórdia. Ele perdeu a herança dele. Ele chegou ao ponto de estar morto. O pai disse, né? Ele estava morto e reviveu. Ou seja, se ele chegou a ser filho, ele perdeu. Né? Porque para ser filho, a palavra fala, né? Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aquele filho pródigo, ele já tinha crido, ele era filho. Mas pelo fato dele ter apostatado, de certa forma, né? Ele se afastou do corpo, ele estava naquele momento condenado, morto. Mas ele volta. E quando ele volta, o pai refaz a aliança com ele, troca as vestes dele, perdoa ele. Mas não quer dizer que ele zerou, né? Não existe isso. Então o que a palavra está dizendo? Ou existe alguém que, na verdade, nunca se converteu, sempre foi uma pessoa enganada ou mentirosa, né? E essa pessoa, na verdade, está vivendo a mentira e a vida dela é uma mentira. Agora, aquele que creu verdadeiramente, não tem como ele viver desse jeito. Os irmãos entenderam? Não tem como. Eu acho que eu consegui explicar essa passagem, né, irmãos? Vamos concluir em Apocalipse, capítulo 3, verso 14.
Então, olha que coisa incrível, né, irmãos? Essa profecia, né? Esse livro de profecia, revelação, né? A tradução de Apocalipse. Essa parte está falando de 7 cartas. E a sétima carta, a igreja de Laodiceia, é uma carta para uma igreja, tá certo? Qual que é o estado dessa igreja? Vamos ver? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o que a mensagem está dizendo aqui? Para uma igreja se arrepender. Veja. Então, a primeira mensagem do evangelho, qual que é? Arrependimento. Não quer dizer que para ali. Então, a vida do cristão é uma vida de arrependimento. Essa igreja precisava se arrepender. Essa igreja, para ela, estava tudo bem. Por certo, era uma igreja que tinha uma boa aparência. Ricos sou, de nada tenho falta. Não é? Não é, irmãos, uma pessoa mundana aqui. Quando eu digo uma pessoa mundana, não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas que não tem nenhuma fé, largados aí à toa. Não, é uma igreja que estava tão perdida, tão distante, que ele chama de morna, de desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Né? Então os irmãos percebem que o arrependimento, ele nos acompanha até o fim da nossa jornada. Então ele diz, verso 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Esses dias o pastor Silvio falou sobre o castigar de Deus. Então imagina só, uma igreja receber uma pregação dessa. Não é? Arrepende, vocês são uns desgraçados, miserável, pobre, cego e nu. Isso não é como um apanhar de cinta, não é? É pior que apanhar, né? É muito pior. Então é a forma como ele repreendeu e castigou, né? Mas olha o que ele diz na sequência. Verso 20. Eis que estou à porta aí e bato. Então, ainda que eles estivessem nesse estado, eu estou à porta aí e bato. Ele quer entrar, tá vendo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, ele comigo. Então, veja que, apesar dessa situação, existe a misericórdia de Deus. Não é? Eles eram miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus, mas estava lá o Espírito Santo querendo entrar. A palavra, a salvação, o perdão, a justificação, querendo entrar. Glória a Jesus. E ele diz: E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, ainda que você veja por aí uma igreja morna, uma igreja onde tudo pode, né, e eles estão vivendo na maior riqueza, parece que está tudo maravilhoso, e você está vendo que ali o negócio é trevas, que ali o negócio está tudo errado, não tem nada de Cristo ali. O Espírito Santo está lá batendo. Né? Ele pode se arrepender e se converter e ser salvo. Né? Ao que vencer, ele vai falar. Né? Então existe aquele que pode vencer no meio de uma situação dessa. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, a mensagem de hoje é essa. Nós vivemos em arrependimento, irmãos. Reconhecendo os nossos erros, confessando nas nossas orações a Deus e a nós mesmos, né? Que temos que mudar os nossos caminhos, converter e sermos aperfeiçoados a cada dia, irmãos. Glória a Jesus.